Quando Sofia, com as mãos sujas de terra e o coração apertado, descobriu a verdade que a esmagou como uma onda do Tejo. Ela estava no jardim da Senhora Graça, podando rosas que havia resgatado da morte, quando uma brisa trouxe o cheiro amargo da traição. Sofia, uma estudante de agronomia na Universidade de Lisboa, lutava para sobreviver na capital, onde o custo de vida devorava sonhos como o sol seca a terra árida do Alentejo. Aos 22 anos, ela dividia um pequeno apartamento no bairro Alto com a mãe, Maria, que havia perdido o emprego numa fábrica de cortiça 6 meses antes. O aluguel era de 800 euros por mês, uma quantia que parecia razoável, mas que se tornava um abismo quando se vivia de bolsas de estudo e subsídios incertos. Elas estavam atrasadas há 3 meses, e Sofia via as rugas de preocupação se aprofundando no rosto da mãe, como raízes que se cravavam na alma. Naquela manhã, tudo começou com um choro abafado. Sofia caminhava para o seu emprego parcial numa livraria no Chiado, passando por um bairro antigo onde as casas antigas se enfeitavam com azulejos desbotados. O ar estava doce com o perfume das jacarandás em flor, mas o som de soluços aparou. Ali, num jardim outrora magnífico, agora um caos de ervas daninhas e plantas murchas, sentava-se uma idosa, com cabelos prateados presos num coque e um vestido florido manchado de terra. Graça, como ela se apresentou depois, chorava sobre um regador vazio, os olhos fixos na devastação que cercava o seu banco de madeira. Sofia poderia ter seguido em frente, tinha aulas à tarde e um exame de botânica para estudar, mas algo na dor daquela mulher a tocou, como se fosse um eco das suas próprias lutas silenciosas. "Está tudo bem, senhora?" perguntou Sofia, aproximando-se com cautela. Graça ergueu os olhos vermelhos, e entre lágrimas, contou sobre o marido falecido, António, que havia plantado aquele jardim ao longo de 40 anos. "Era o nosso refúgio, o nosso amor em folhas e flores", disse ela, a voz tremendo como folhas ao vento. "Agora, sem ele, tudo morre, e eu não sei como salvar." Como estudante de agronomia, Sofia viu os problemas de imediato: fungos nas rosas, solo compactado, pragas devorando as ervas aromáticas. Impulsivamente, ofereceu ajuda. "Posso tentar, se me permitir. Aprendi sobre estas coisas na universidade." Graça aceitou, os olhos brilhando com uma esperança frágil, e assim começou uma rotina que, por semanas, se tornou o único alívio na vida de Sofia. Todas as manhãs, antes das aulas, ela ia ao jardim à Alfama, arrancando ervas daninhas, aplicando tratamentos orgânicos, replantando mudas de alfazema e manjerico. Graça, viúva de um antigo comerciante de vinhos, contava histórias enquanto trabalhavam. "Esta roseira foi plantada no nosso 25º aniversário, como um fado que canta o amor eterno." Mas enquanto o jardim renascia, a vida de Sofia afundava. Em casa, as contas acumulavam-se como nuvens de tempestade. Maria, a mãe, sussurrava à noite: "Talvez devas pausar os estudos, filha. Um emprego a tempo inteiro ajudaria." Sofia recusava, agarrando-se ao sonho de se formar, de trabalhar em hortas urbanas que pudessem mudar a face poluída de Lisboa. As plantas eram o seu escape, o seu silêncio contra o caos. No apartamento, ela cultivava ervas em vasos reciclados, um limoeiro que brotara de uma semente, símbolos de resiliência num mundo que as esmagava. A tensão crescia devagar, como uma raiz que perfura o solo. Sofia notava como Graça evitava falar de si mesma além do jardim, mantendo um silêncio que, mais tarde, se revelaria como uma lâmina afiada. Elas compartilhavam almoços, sopa de legumes e sandes de queijo, no alpendre, onde Graça elogiava o dom natural de Sofia, mas nunca perguntava sobre a sua vida além das plantas. Sofia, por sua vez, guardava os seus medos, o medo da rua, da perda, da mãe quebrada. Era um pacto implícito de silêncios, mas que fermentava dor. Então, veio o golpe. Numa quinta-feira chuvosa, Sofia chegou a casa e encontrou Maria à mesa da cozinha, pálida, com um papel na mão. "Aviso de despejo", murmurou a mãe, as lágrimas caindo como gotas do céu lisboeta. Tinham 30 dias para pagar 2.400 euros em atrasos ou sair. O documento, assinado por Graça Oliveira, gestora de propriedades. Sofia sentiu o mundo girar. Graça. A mesma que chorava pelo jardim. A assinatura era inegável, datada de semanas antes, quando Sofia já suava para salvar as flores daquela mulher. O silêncio de Graça transformou-se em traição. Sofia recordou cada conversa, cada momento em que poderia ter mencionado o endereço, mas Graça nunca revelara ser a dona do prédio no bairro Alto. Ela sabia, pensou Sofia, o peito apertado por uma raiva que crescia como uma videira selvagem. Via-me todos os dias, usava o meu conhecimento, e assinava a nossa ruína. A dor era profunda, uma ferida psicológica que ecoava as perdas da sua vida,
o pai que abandonara a família anos antes, a mãe desempregada, o sonho adiado. Aquela idosa, que se apresentara como vítima, era na verdade a predadora, escondendo o seu poder atrás de lágrimas. Na manhã seguinte, Sofia foi ao jardim, mas não para ajudar. O coração batia com uma fúria contida, o rosto uma máscara de calma. Graça notou a mudança. Estás quieta hoje, minha querida. Algo te aflige. Sofia hesitou, mas a dor explodiu. Por que não me disseste? Assinaste o nosso despejo enquanto eu salvava o teu jardim. Graça empalideceu, os olhos enchendo-se de lágrimas novamente. Não sabia que eras tu, Sofia. O gestor envia listas, nomes em papel. Nunca associei. Se soubesse, teria parado. Mas as palavras soavam vazias. Sofia via agora a manipulação. Graça, viúva rica com propriedades espalhadas por Lisboa, usara-a como uma ferramenta barata, mantendo o silêncio para extrair o máximo. A traição cortava fundo, despertando um desejo de retribuição que Sofia nunca imaginara possuir. Como um fado triste, pensou ela, onde o amor vira dor, e a dor vira vingança. Naquela noite, sozinha no apartamento, planeou. Não seria violência física, a lei portuguesa punia isso severamente, com tribunais lentos mas implacáveis. Seria algo mais sutil, mais doloroso, destruir o que Graça mais amava, o jardim que representava o marido morto. Dias depois, Sofia regressou ao jardim sob pretexto de terminar o trabalho. Mas à noite, em segredo, introduziu pragas, afídeos comprados no mercado negro de horticultura, fungos que espalhava com luvas. Observava Graça sofrer, o silêncio entre elas agora uma arma. Vês como dói, sussurrava Sofia para si mesma, enquanto via as rosas murcharem novamente. A tensão escalava, Graça chorava, confundida, e Sofia fingia investigar, prolongando a agonia. Mas a vingança cobrava o seu preço. Sofia perdia o sono, assombrada por pesadelos onde via a mãe na rua, o seu próprio reflexo como traidora. A mãe notava: filha, estás a mudar. Essa raiva vai-te consumir como o sal do mar corrói a pedra. O clímax veio numa tarde de sol intenso. Graça confrontou Sofia no jardim moribundo: foste tu, não foste? Por que destruir o que salvamos? Sofia explodiu, as lágrimas misturando-se à raiva: porque me traíste. Usaste-me enquanto me expulsavas de casa. O silêncio foi a tua arma, e agora é a minha. Graça, quebrada, revelou mais: eu herdei estas propriedades de António, mas o dinheiro é escasso. Os gestores pressionam por despejos para manter os lucros. Eu assinei sem ver rostos, mas agora vejo o teu. Era tarde. Sofia, impulsionada pela dor, denunciou Graça anonimamente à Câmara Municipal por irregularidades nas propriedades, relatórios falsos de manutenção que ela descobrira ao investigar em segredo. A vingança consumou-se, Graça enfrentou multas pesadas, perdeu inquilinos, e o jardim, outrora renascido, foi abandonado. Mas o preço foi alto. Sofia, com o apartamento salvo por um acordo forçado, via-se agora isolada, a confiança em si mesma destruída. A mãe, ao saber, murmurou: a vingança é como o vinho azedo, embriaga, mas deixa amargo. Sofia terminou os estudos, mas o sonho de hortas urbanas azedou, trabalhava agora em empregos frios, longe das plantas, assombrada pela traição e pela sua própria escolha. Em Lisboa, onde os fados cantam perdas eternas, ela aprendeu que a retribuição não cura feridas, apenas as multiplica, deixando silêncios que ecoam para sempre.